É com profunda satisfação que mais uma vez aqui nos agremiamos, para que possamos reflexionar um pouco em torno de nós mesmos. As marcas do nosso ser, as lágrimas vertidas, os vínculos nas faces, o cabelo encanecido, é sem a menor sombra de dúvidas o registro de nossos esforços na luta para que nós nos aperfeiçoemos e possamos graçar um pouco da felicidade tão buscada e tão raramente tateada. É que nós, queridos irmãos, temos joeirado, é verdade. Inegavelmente temos trabalhado. Mas do que vale ararmos o solo sem cultuarmos a semente da boa nova? Preparamos as leiras, mas as sementes que lançamos são as sementes do mundo, tão célere em seus cultivos, de tão difícil sazonalidade, e o período da colheita é tão breve, como as ilusões que se desfazem por entre os nossos dedos. E do que falamos, senão a busca da felicidade nos tons da carne, evadiça, movediça, tão temporal. Olha o quanto nós temos joeirado para a conquista do mercado do trabalho. Olha o quanto de nossas horas no aformoseamento físico e o culto endereçado ao embelezamento de detalhes entre sobrancelhas, cúteis, cílios. E nos esquecido da felicidade plena. Como podemos, queridos irmãos, percebermos o projeto divino com os óculos do mundo passageiro? Jesus é o divino escafandro, mergulhando nas almas humanas a que se permitem, clareando nosso mundo íntimo, para que no primeiro momento percebamos os pedroços, os calhaus, os espinhos, as ervas daninhas, e retiremos. Dá-se-á trabalho como não. Os próprios espinhos cultivados perfurarão o nosso ser, e as lágrimas serão marco inconteste dos nossos erros. Mas se no ambiente material tudo se transforma, se os resíduos das nossas mesas podem se transformar em adubo, porventura os ensinos divinos não nos locupletam? As lágrimas não irrigam ou não irrigarão essas sementes do aprendizado, auridos logrados com tantos esforços? Temos nos confundido. Isso é lógico. Em uma visão ainda que é panorâmica, percebemos os desajustes. A Terra é um projeto apresentado a Deus nosso Pai, pelo arquiteto, pelo engenheiro, a que chamamos Jesus.
E esse projeto, ele foi aprovado. Agora nos permitamos pensar como um projeto. Imaginemos o projeto delineado em suas perspectivas, da planta baixa aos cortes, às fachadas. E quem entende um pouco do projeto, sabe que todo o projeto executivo, tem o memorial descritivo. Para aqueles que desconhecem, é como serão os detalhes, qual o tipo de telhado, onde entra o porcelanato. São os detalhes. Então nos permitamos perceber esse projeto. O memorial descritivo é o Evangelho. Ali nós vamos encontrar todos os detalhes, porque este projeto, queridos irmãos, encontrará uma resistência muito grande. Eu vos esclareço. Deixa eu fazer uma analogia. Quando nós estávamos aqui, nos primeiros esforços de construção da estrutura física da comunidade espírita Nosso Lar, imaginemos, pois, a luta para construir. Com valores, no primeiro momento, muito alto para quem de nada dispunha. E a luta do primeiro ano, do segundo ano, orçamentos, apesar de toda a simplicidade, pelo tamanho, se apresentava astronômico, ao menos para nós, perdoe-nos. Mas quando construímos a maior parte, o pilar doutrinário, o pilar de saúde, uma parte do pilar pedagógico, estávamos terminando um ano. E eu me recordo que em minhas preces, eu dizia para o plano espiritual: agora vai ser mais fácil. O mais difícil já foi conquistado. E o irmão se apresentava e dizia: o mais difícil vai ser adequar o comportamento humano ao Evangelho do Cristo. A nos lembrar dos ensinos trazidos por Forry. É no vazio das construções. É no espaço que será erigido o cristão. Porque o cristão será erigido nos relacionamentos. E aí perceberás a dificuldade. Porque os tijolos não reclamarão do sol nem do açoite da chuva. As construções físicas pedirão manutenção em silêncio, sem reclamações, e agasalharão a todos que ali se adentrarem, entre revoltados e pacificados, entre ricos e miseráveis. Mas o comportamento humano, este, em muito exigirá a atenção, a flexibilidade. E nós temos registrado tais fatos. O projeto divino, ele é pleno. Acontece, porém, que cada ser humano é um tijolo nesta construção.
E o ser humano tem livre-arbítrio. Então nós somos tijolos vivos. Tijolos que elegemos o Cristo como arquiteto de nossas vidas. Mas nos negamos a aceitar passivamente as suas diretrizes. Imaginemos, pois, se o tijolo físico se negasse às marteladas do Mestre, para aceitar o prumo, para perceber e receber as formas, as curvaturas. Se o ferro negasse a envergadura para a construção dos arcos, ou a madeira resistisse à ação da plaina, da lixa, ou se pura e simplesmente os blocos não aceitasse a liga à argamassa, a que chamamos de cimento. Pois estes somos nós. Nos deleitamos com a leitura do Evangelho. Lágrimas molham as nossas faces e quase sempre aí temos a plena certeza do projeto de Deus. Mas quase sempre no dia a dia não aceitamos o calor, as diretrizes, ou, em palavras específicas, o batismo do fogo, o batismo do Espírito. Então a terra se apresenta tal qual um grande canteiro, onde todos ali dispostos são engenheiros, e cada um apresenta seu projeto particular e clama que esse é o projeto maior, que este é o projeto melhor. E não temos nos permitido fazer uma avaliação entre o projeto divino e o nosso projeto. Somos cristãos de conveniências. E o mundo apresenta este clamor. Imaginemos, pois, que aquele tijolo mais maleável, que ali foi empilhado por mãos não tão habilitadas, a argamassa frágil, não terá dificuldades ao toque do engenheiro dedicado, representado por uma mão de obra devidamente afinada, estudada com os técnicos no projeto, de ser retirada dali e colocada em outro local. Que aí são as pequenas dores, a que nós chamamos de contratempo. Mas se esses tijolos tiverem recebido um cimento muito concentrado, ao ponto de para isto chamarmos de concreto, sem que haja necessidade da brita e de vergalhões, quanta dificuldade não terá para ser dali tirado, alijado, por vezes quebrado, destroçado para poder sair, para aceitar as linhas e os moldes do projeto maior. Essas construções mais fechadas, mais enrijecidas, em doutrina dos espíritos, porque nós estamos falando de alma, os corações empedernidos, endurecidos, onde a dor tem que se acentuar para retirar. Onde a dor ganha proporções inimagináveis. E muitas vezes, retirada do solo físico, a revolta prorrompe. E neste conúbio de padrão espiritual se vinculam as sombras, sendo trasladado para as regiões escuras, onde não há organizações. Até que naquele ambiente, seja um umbral, ou seja um ambiente
umbroso, ou ambiente infernal, aquele já se vinculava, vai ser justamente o monturo que queimará os projetos equivocados. Em uma palavra muito conhecida, expurgará as criações equivocadas, os pensamentos deteriorados, para que de novo volte à tona e receba o sol ridente e mavioso de Deus, para que seja transportado ao veio da carne, enriquecido com as experiências, recomece a participação nessa grande construção. Imaginemos, pois, queridos irmãos, cada oportunidade reencarnatória é o tijolo que foi trazido para fazer parte dessa grande construção. Eis porque, já que estamos falando no ambiente figurado, Joana de Ângeles diz, e eu até me recordo que quando em estudos, Joana diz que a felicidade plena em um orbe não ocorrerá enquanto tiver um irmão que não siga esses ditames. Então imaginemos, para que nós percebamos que não há exageros. Dentro dessa nossa analogia, imaginemos os desenhos claros, lúcidos de um grande projeto e um tijolo que destoa. Quando o ambiente está muito sujo, os pequenos detritos passam despercebidos. Quando vai se limpando e se luarizando, iluminando, as pequenas sujidades se denotam, se fazem ressaltar. Então percebemos que a Terra tem vivido uma revolução porque não queremos aceitar o projeto divino, muito menos desenhar em nosso comportamento as virtudes do memorial descritivo contido na Boa Nova. Sim, queridos irmãos, porque tudo passa por um crivo de relacionamentos. São relacionamentos. Eis porque hoje nós abordaremos os relacionamentos afetivos como uma forma de recebermos a plaina, o desbaste, a lixa e nos aperfeiçoemos. Para que o nosso comportamento aceite, sem maiores resistências, a ação do arquiteto, do engenheiro, com o seu corpo de obreiros. Diante da dificuldade de aceitarmos o projeto, imaginemos, pois, a humildade deste engenheiro, deste arquiteto maior. Sim, porque em Jesus há o personagem do engenheiro e é o personagem do arquiteto. E mais adiante eu vos explico o que isso quer dizer. Imaginemos, pois, que este que teve o projeto acolhido pelo Senhor de todas as coisas, identificando a dificuldade que nós estávamos encontrando, ele vem à carne, ele vem ao campo de obras, explicar aos tijolos o porquê da necessidade da aceitação. Nesta analogia nós perceberemos o Cristo saindo da condição de rei solar, mergulhando a condição de dificuldade,
sob os grilhões da carne, sob o psiquismo pesado da terra, para exemplificar as potencialidades trazidas e a capacidade libertacionária. Mas antes de tudo, para nos ensinar a ajoelhar na alma, encontrar as potencialidades. E porque as dores se tornariam contundentes, Ele então veio para nós a condição de lenitivo, de bálsamo, de esperanças, para que nós nos situemos nesta citação. Encontraremos no Evangelho de Lucas a sua primeira expressão pública, quando ele assevera, quando em Nazaré, na sinagoga aos sábados, ele abre o pergaminho e faz uma citação de Isaías no capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor paira sobre mim, e fui ungido para dar visão aos cegos, para soerguer os caídos, para trazer a liberdade para os encarcerados. A primeira expressão pública do Cristo, onde Ele diz a sua missão. É um engenheiro sensibilizado com as dificuldades dos instrumentos e que veio sanear, mas veio também lenificar, soerguê-los e mostrar a expressão libertacionária do seu jugo, no vínculo do Filho ao Pai. E nós o encontraremos ao longo da sua trajetória, antes de tudo, lenindo as nossas dores, mostrando que além deste momento existe um outro e que vale a pena a passividade diante do jugo divino, para que então venhamos a conquistar a felicidade plena. E aí, queridos irmãos, na trajetória do Cristo, nós o perceberemos. E nós o perceberemos em Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurado os pobres de espíritos humildes, bem-aventurado aqueles que aceitam as diretrizes divinas, que não permite que o ego se suplante, porque em verdade nós falamos do projeto de Deus, mas nós queremos que Deus seja o nosso servo, nós queremos que o Mestre seja vassalo dos nossos anseios e dê aval nos nossos desalinhos. Então Cristo prossegue: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando o choro não é de revolta, mas é o choro do arrependimento, a água que se torna vida ou traz vida para a semente de Deus. Porque Jesus, no ambiente dos relacionamentos, viria nos explicar, e nós vamos pegar o exemplo do casamento, porque ainda em Mateus, não mais no capítulo 5, mas no capítulo 19, quando então os estudiosos da lei vêm o testar, lhe perguntando se o casamento era lícito e por que Moisés instituiu o divórcio.
E aí, queridos irmãos, quantos ensinos, quantas orientações profundas são trazidas. Porque quando Jesus diz, no princípio não era assim. No princípio não existiu o divórcio. Moisés aprovou pela dureza dos vossos corações, pelas dificuldades que nós temos de nos relacionar. E estamos falando neste ambiente do relacionamento entre nós, não do relacionamento de nós para com Deus. Só que nesses relacionamentos nós entenderemos que para o conviver é necessário, por inúmeras vezes, a passividade, a tolerância. Então, quando Cristo disse que Moisés permitiu pela dureza dos nossos corações e que no princípio não era assim, ele já está dizendo que na Bíblia tem uma parte divina e tem uma parte que é daquele instante. Quanto tempo esse instante? E ele também vem nos dizer da rudeza do nosso ser, o quanto precisamos nos modificar. Se nós buscarmos a Cabalá judaica, e é sempre bom ressaltar que a Cabala judaica é a mística judaica, é a espiritualidade judaica. E olha o que é interessante, como os ensinos se apresentam como iceberg, é uma ponta pequena para fora e todo um conteúdo por baixo não visível no primeiro olhar. Nos recordemos, na Cabalá, eles vão apresentar característica vinculada às raízes da alma. Essas características presas às raízes da alma, a Neshama, a alma, vinculada ao Ein Sof, a psique. E por que trouxemos essa palavra grega psique? Porque nós teremos a oportunidade de também visualizarmos na evolução do conhecimento que foi trazido a partir da Grécia e sendo expandida nos séculos futuros por toda a Europa. Porque nas raízes da alma, segundo a Cabala, nós vamos encontrar a condição transcendente e a condição imanente, que são características de Deus. Olha como isso é interessante. Deus transcende, mas Deus também, ele se atrai, ele se fecha no sentido de buscar o centro. É por isso que nós vamos encontrar um movimento de expansão e de contração, até mesmo quando estudamos a expansão cósmica. Quando nós estamos na cosmogonia hebraica, nós encontraremos Deus fora de nós, no sétimo céu, e nós encontraremos Deus dentro de nós, no mais profundo de nosso ser, transcendente e imanente. Então eles vinculam essas características divinas que todos nós temos, com mais destaque para um ou para outro. Isso não está jungido à genitália, ao gênero. Isso não está jungido à nossa atividade sexual. Isso não está jungido a homem e mulher.
Isso é uma característica do espírito, onde ele vai encontrar uma característica maior em um ou em outro. E que para encontrarmos o equilíbrio, temos que tentar igualar, para que a gente encontre a harmonia. Então, a característica vinculada ao homem, assim diríamos, mas jungido a essa característica transcendente, é de se expandir, é de não ficar preso, e a característica vinculada à condição imanente é de se fechar, de trazer. Então imagine, na junção de um relacionamento, nós teremos aquele que quer se expandir e aquele que quer se atrair. E temos que encontrar essa harmonia, porque nós encontraremos nas pessoas e nós encontraremos também dentro de nós. Para que o relacionamento sobreviva, aquele que gosta de se expandir vai ter que recuar um pouco. E aquele que é mais preso vai ter que se expandir um pouco. E nós aprenderemos um com o outro. E nessa proposta encontraremos o equilíbrio. Quando conseguimos suplantar. Eis porque, queridos irmãos, imaginemos em um relacionamento mais íntimo, onde um dos envolvidos está querendo a companhia permanente do outro. E o outro está se perguntando se é este o caminho onde se sente preso. Então, muitas vezes, aquele do relacionamento que tem um desenvolvimento maior na condição imanente, tudo ele acha que é pouco, ele quer integralmente a companhia do parceiro. E o outro está dizendo, no momento em que ele se pergunta, você não gosta da minha companhia? Por que se evade? O outro está dizendo, meu Deus, ele me sufoca. Se ele soubesse ser mais flexível o nosso relacionamento. E nós, neste relacionamento, no princípio, difícil, mas se nos esforçarmos, adquiriremos estes valores e vão se harmonizando. Eis porque em Jesus o equilíbrio. Jesus trabalha com o sentimento transcendente, ele se expande, continua se expandindo. 2000 anos depois, Jesus é uma realidade em toda a terra. Mas no mesmo instante, Jesus é imanente. Em cada coração, em cada individualidade, Jesus trabalha, agrega. Mas se nós pudéssemos perceber nos ritos judaicos do casamento, na simbologia, nós entenderemos como eles enfatizam. Imaginemos, pois, que para aqueles dias nós teríamos a condição transcendente vinculado no casamento. Nós teremos então o homem sendo convidado ao sábado, olha que belo, fazer uma leitura da Torá. Então, para fazer a leitura da Torá, ele sobe os degraus e vai onde está o púlpito ler. E quando ele lê a Torá, ele se expande, ele está no mais alto. Então, ele vai falar e vai sair daquele ambiente. E nesse mesmo sábado, nós teremos a noiva sendo convidada a dar um mergulho nas banheiras, o banho de imersão nas mikvê, a mikvá no singular, e ela mergulha. E no momento que ela mergulha, ela está mergulhando dentro dela, ainda num ambiente mais imanente, ainda mais preso. Para que depois, 8 dias depois, tenhamos o casamento. Então, no casamento, nós encontraremos partes tão distintas. E foi evidenciado no momento em que ele fazia a leitura da Torá, que ele é transcendente.
e foi evidenciado que ela é imanente no momento que ela mergulhava dentro dela mesma. Então, como vamos juntar partes tão distintas? Somente com a presença de Deus. É por isso que vai se quebrar a taça. Para que percebam que para que continuem juntos só com a presença divina e com o auxílio daqueles tantos padrinhos que dirão conselho para diminuir, para se flexibilizar, para que não haja uma separação. E nós poderemos transcender e falar dos inúmeros relacionamentos, porque muitas vezes nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos inúmeros, nós queremos que a nossa parte prepondere. Em Jesus, queridos irmãos, o arquiteto e o engenheiro. O engenheiro que transcende, que vai fazer as construções para que todos entrem e saiam. E o arquiteto, que quer os detalhes, que quer que seja exatamente da sua forma, que pensa nas pessoas queridas que vão fazer parte, que vão ali se adentrar. Em Jesus, se nós estivéssemos falando nos moldes dos nossos dias, através do pensamento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, os arquétipos ânima e ânimos, a porção masculina e a porção feminina que todos nós temos, só que todos nós temos desenvolvido mais uma dessas características. Eis que entra em jogo a doutrina dos Espíritos. E quem gosta de estudar na Gênese, o 5º livro do Pentateuco kardeciano, e a Gênese, no 1º capítulo, vai nos falar de revelação. E faz a busca na etimologia, do latim. Revelare, ou revelatio. De mostrar, de tornar público. Velatio, de véu, de velado, de escondido. E a doutrina dos Espíritos nos fala, porque então a doutrina dos Espíritos é uma revelação, tal qual Jesus, predito pelos Espíritos, predito pelas vozes proféticas, o próprio Cristo, o engenheiro e arquiteto da terra, nos revela no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, que nos enviaria o Paracleto prometido. E este traria à luz toda a verdade. E a doutrina dos Espíritos não se apresenta com a visão de um único Espírito. Não é uma visão pessoal. É a visão dos Espíritos amadurecidos que se permitiram serem fecundados pelo Evangelho do Mestre e nutriram as sementes e já dão frutos, e essas vozes eclodem em toda a terra e vão nos asseverar que nós, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. Já estamos no Livro dos Espíritos, questão 115. Todos nós. Mas a questão de número 200 e a número 201. Porque nós jungimos as nossas virtudes ou as nossas propriedades ao nosso soma, a nossa fisiologia, mais especificamente a nossa anatomia. E isso tem gerado muitos conflitos. Porque são os valores das raízes da alma na mística judaica, ou nos arquétipos trazidos por Jung. Mas são os valores que nós trazemos e que precisamos trabalhar. E no intercâmbio uns com os outros, nós seremos polinizados, mesclados.
Porque os espíritos mais maduros, mais evoluídos, eles equilibram ânima e ânimos, transcendente e imanente, no perfeito equilíbrio de criar, fecundados por Deus. Então, queridos irmãos, olhe como a doutrina dos Espíritos se apresenta como uma revelação. Vem nos trazer as explicações. Porque a questão 201, já que a 200 pergunta se os Espíritos têm sexo, a questão 201 responde a uma indagação de Kardec. Então os espíritos podem se reencarnar como homem e como mulher? É o mesmo espírito? Sim, responde os guias da imortalidade. Porque através das roupagens nós desenvolveremos as nossas potencialidades adormecidas. Em uma breve análise, aqueles espíritos que estão presos ao princípio da jornada, eles vão apresentar uma característica muito distante da outra, ao ponto de praticamente não existir outra característica. Então os homens muito machos e as mulheres muito fêmeas, os homens que só são transcendentes e as mulheres que só são imanentes, ou os espíritos na voz da doutrina dos espíritos, que é muito mais lúcida e explicativa, já que estamos em outro momento. Os espíritos independentes da sua anatomia, que são muito mais transcendentes do que imanentes, e aqueles que são mais imanentes do que transcendentes, precisam se equilibrar. E isso é conquista que vai se dando ao longo das encarnações. Não se concede noite por dia. Então, a nos recordarmos de Victor Hugo, existe a minha verdade, a tua verdade e a verdade que é soberana. Em um relacionamento, se eu não tiver ou achar que detenho a exclusividade do acerto, e tentar, com meu exemplo, compreender o outro, eu vou fecundando. Se o outro se permitir ser fecundado, ser polinizado, vai também amadurecendo e mostrando os frutos. E por que então nós perceberemos tantos relacionamentos em dificuldades? A doutrina dos Espíritos também explica. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec vem nos falar da necessidade do divórcio, Kardec assim não faz, contrariando os preceitos divinos, mas é que detentor ou fecundado pelos Espíritos sabem que existem os relacionamentos resgates e que este tem um tempo, tem um périplo, o suficiente para que um saneie o bem na chaga que abriu e normalmente que ambos deem oportunidade ao terceiro, a que machucaram, a que obliteraram a jornada. Então é tão comum estar um relacionamento em dificuldade, a se perguntarem: por que me mantenho? E isso vai se dar pelos vínculos invisíveis dos resgates kármicos. Mas nós não podemos sair de um relacionamento com mágoas, com raiva, porque fica aberto a conta e o débito na lei cósmica da harmonia. Então, se isso acontecer, voltaremos a nos relacionar. Para aqueles que dizem: Deus me livre, mas nunca um convívio com fulano, com cicrana. Deixa eu dar um conselho. Aproveite que estás a caminho e façais as pazes, senão voltarás.
Só existe uma forma da gente não voltar a ter um relacionamento com quem a gente não gosta mais próximo. Amando, perdoando. Enquanto ele for um tom dissonante que você não suporta, estás a ele vinculado. É por isso que certa feita Chico, ao ser questionado por uma mulher que dizia: Chico, vieram me dizer que se eu abandonar o meu marido, eu voltarei numa próxima casada. Mas Chico, me diga, eu não tolero o meu marido, eu não suporto, eu não vejo a hora desse relacionamento se findar. E Chico diz: Jesus pede para que amemos os nossos inimigos. Imagine o que ele então não está nos dizendo a respeito do marido. Quando nós estamos falando de almas gêmeas, nós precisamos entender as informações que chegam do alto. A afinidade que temos de um para com os outros não é conseguido de uma hora para outra. As simpatias ou as antipatias têm as raízes nas trajetórias pregressas. Então, aqueles que se encontram em uma mesma vida e só tem um namoro, casamento e já estão juntos há 50, 60 anos, quase nunca estão juntos pela primeira vez. Já foram trabalhados ao longo dos séculos e aprenderam ao convívio. Foram passivos ativos, souberam o momento de acolher imanente e souberam o momento de se expandir transcendente. Para que a gente prossiga, nós deveremos entender dos relacionamentos menores para um relacionamento maior. Nos tornarmos mais fecundos com o próximo, selecionando as sementes para que sejamos fecundados por Deus. Porque nós entendemos que se o grande canteiro de obras da humanidade está em desajuste, é que não temos aceitado as diretrizes divinas. Se nós não conseguimos amar o próximo que nós vemos, se nós não conseguimos manter os votos, como nós conseguiremos manter os nossos vínculos com Deus? E nós fizemos os nossos votos antes da reencarnação. A reencarnação é o caminho, o alvo, o aperfeiçoamento. Nos relacionando, nós interagimos e vamos aprendendo. Por isso que o Evangelho pede participação. Diferente daquele momento em que nós entendemos que era melhor a exclusão da sociedade. Pede participação. Mas pede também o mergulho dentro de nós. É o quanto mais dentro, mais fora. Nos reorganizarmos para nos relacionarmos. Inverno, primavera. O mergulho dentro e as flores fora. Então, meus queridos irmãos, quantos não são os formatos dos relacionamentos? Quantos? Porque nós nos tornamos árbitro dos relacionamentos dos outros. Porque cada um não cuida das informações que jaz na sua alma. Porque nós não nos melhoramos como seres humanos. Porque a nossa trajetória na Terra pede que os outros nos aceitem. E porque nós não aceitamos os outros. Irmãos queridos, nos recordemos da necessidade. No livro de Humberto de Campos, intitulado A Boa Nova,
O capítulo 15 vai tratar de Joana de Cusa. E Joana de Cusa, ela que é esposa deste intendente tão conhecido, em que ele serve aos romanos, e ela quer escutar o evangelho da Boa Nova, ela já não mais suporta a vida exterior, as futilidades, e na oportunidade que tem com Cristo, fala, alegando que para seguir Jesus, necessário se fazia abandonar o companheiro. E o Cristo, em um diálogo memorável, lhe faz refletir que não se cultiva uvas dos abrolhos e que nós não poderemos colher do que ainda não semeamos. E diz que se ela já toca as margens e o marido ainda está nas águas revoltas, é obrigação dela trazê-lo à margem e não abandoná-lo às águas turvas. Seguir Jesus pede sacrifício. Para que nós acolhamos o outro, muitas vezes sentiremos o impacto. Mas se for uma questão de preponderância dos nossos pontos de vista, estamos falando do nosso intelecto e não dos nossos sentimentos. E o mundo, ele é rico no conhecimento, mas pobre no enternecimento. Nós temos nos esquecido em profundidade de nos relacionarmos. E relacionar implica dizer aceitar o outro e no que ele permitir e fecundando com a nossa melhor parte. Mas para isso nós precisamos do autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa pelo crivo de sabermos ter o memorial descritivo nas construções do nosso ser imortal. Ah, queridos irmãos, tudo em torno de nós fala de convívio e de relacionar-se. Irmãos, pais e filhos, amigos, companheiros, cônjuges, transcendendo a anatomia. Mas quando as almas se harmonizam, quando conseguem ser polinizadas e também polinizam, a sua vida se torna um jardim. E todos que passam pela avenida, ainda que céleres, diante da beleza e do aroma, param, cheiram mais profundamente, aspiram e sonham também ter um jardim. Mas é importante que saibam que o jardim estuante em dado momento era gleba, improvisada, e as mãos tiveram que cultivar. Quando nós nos deparamos com relacionamentos plenos para esses dias, e que nós muitas vezes na solidão ou nos fracassos nos permitimos perguntar: quando será? Quando que eu terei um relacionamento tão duradouro? Um amigo de 30 anos, um companheiro de 50. Saiba, à luz do conhecimento doutrinário espiritista, da revelação de Deus através dos Espíritos, que não existe acaso, que nós colheremos do que semearmos. E se tu desperdiçastes a oportunidade, o momento é este, inicia agora. Não descarte os teus compromissos. Não acredite que o próximo será o melhor amigo, que o filho ideal é aquele que não veio, que o companheiro será o próximo. Aproveite o teu instante e faça a tua parte.
der o melhor de si, perdoe e siga. Mas se tu porventuras vives preso a relacionamentos que só te machucam, que te faz mesquinho e insano, que não deixa tu te expandir, nem te permite mergulhar na alma. Moisés nos traz o divórcio, porque também assevera, através do divórcio, que Deus não nos abandonará, porque não conseguimos cumprir os nossos votos e dar-nos uma outra oportunidade, na certeza de que o projeto de Deus pede a nossa participação, a condição de tijolos dessa grande construção. Nós rogamos ao Pai que tenhamos em nossa alma a argamassa dos seus ensinos. Muita paz para todos. Vamos ao passo. Pedimos humildemente que onde quer que nos encontremos, nos conectemos com Jesus, que os passistas, os que estão em tratamento pelos familiares, as consciências mais lúcidas, que já clamam pelos viandantes, que caminham à beira dos abismos, que nos conectemos com o Cristo. Jesus querido, Menestrel divino, toca nossas almas de acordo com o projeto em que apresentastes ao Pai. Façai, Senhor, as divinas corrigendas, porque estamos cansados dos desajustes, das dores. Mestre, que a Tua paz e a Tua luz nos fecunde e que possamos perceber a riqueza e a felicidade de a Ti viver neste momento tão difícil da humanidade. Nós clamamos pelo Teu auxílio. Permaneçais conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.